trouxe um texto escrito, uma apresentação, porque eu tenho um pequeno problema de ficar divagando, às vezes, no que eu preciso falar, então eu estou no percurso, mas vou tentar não ficar lendo, para não ficar uma experiência muito maçante para vocês que estão ouvindo. Mas antes de só falar que eu me formei aqui na Unifesp, eu terminei minha graduação em 2016, embarquei no mestrado no Departamento de Ciências Sociais. E apesar de nunca ter trabalhado academicamente com o transfeminismo, eu acho que é uma temática que perpassa muitas das minhas preocupações. No mestrado eu trabalhei com gênero e sexualidade entre povos indígenas. Então eu estou num lugar aqui um pouco novo para mim, que tem a ver com os meus novos projetos. Atualmente eu estou iniciando um projeto sobre pensar o que é a universidade, pensar a produção de conhecimento, principalmente nesses tempos que a gente vive de ataque à universidade, de destruição disso que a gente valoriza bastante, e pensar isso a partir do que é para as mulheres estarem na universidade, pensando que historicamente assim, foi um espaço sempre permitido de acesso às mulheres e então acho que talvez elas tenham alguma coisa para dizer sobre o que é a universidade que está se destruindo no tempo presente. Então, quando me chamaram para falar sobre o transfeminismo, eu propus uma atividade, me dei um resumo do que eu ia falar, mas eu acho que eu vou desviar um pouquinho do assunto, porque eu senti que eu precisava me engajar de alguma forma com as questões que o pessoal da organização me mandou no textinho de apresentação do que era a Sofia e do tema da Sofia desse ano. E essas questões eram: para que serve a filosofia? Por que um curso de filosofia? Qual o impacto do curso de filosofia na sociedade? Porque o desejo do poder autoritário é excluir e minar a possibilidade de qualquer reflexão filosófica. São várias questões, eu acho que são questões que perpassam a cabeça de muita gente. Mas antes de entrar nessas questões e tentar fazer um pequeno percurso acompanhada por elas, eu preciso dizer que eu vou fazer isso como alguém que não é da filosofia, como alguém que não tem uma formação acadêmica em filosofia, mas como alguém que é antropóloga, que é formada em ciências sociais, e então é desse lugar que eu vou falar. E é claro que, sendo antropóloga, eu sinto que a gente está no mesmo barco, Nós nos questionamos sempre para que servem, o que a gente faz, o que a gente está fazendo. Na verdade, acho que é um hábito cada vez mais difundido pela universidade, em geral, e que pode ser um sintoma dos tempos que vivemos, em que a crescente descrença nas ciências, o proclamado fim da expertise, ou seja, essa discussão sobre que hoje em dia já não tem mais lugar de especialidade, não tem mais gente especializada para falar sobre os assuntos, e os inúmeros ataques à universidade têm tornado a experiência acadêmica um lugar de angústia, estresse, ansiedade e várias outras formas de se adoecer. Não é difícil para a gente ouvir pelos campos como as pessoas se sentem inapropriadas para a academia, como a gente se sente que a gente não dá conta disso, ou então a gente fica se perguntando para que serve essa formação, o que a gente está fazendo aqui dentro. E é como antropóloga também que eu aprendi a cultivar o hábito de pensar uma questão através de contextos que não necessariamente aquela questão aparece, mas que de alguma forma está ali. E pensar através de outros contextos, e ela não se apresentar do mesmo jeito, me ajuda a experimentar com outras formas de pensar, de tal modo que eu possa retornar para essa questão inicial, que é esse contexto da universidade, com algumas outras ferramentas. Eu acho que é mais ou menos isso que o Deleuze e o Guattari tinham em mente quando eles falavam que, ok, a gente precisa fugir, mas pelo menos no caminho a gente vai buscando armas para lutar mais para frente. Então, e é isso que eu imagino, essa fuga, esses deslocamentos que está em jogo no que para a antropologia é muito importante, que é o método comparativo, pelo menos nas versões mais contemporâneas dele. Aprender com outros, ferramentas que talvez ajudem a gente a lidar com os nossos problemas. Então é esse o problema. Estamos em meio a um presente em que aquelas atividades que valorizamos como parte de um pensamento crítico são insistentemente atacadas, desvalorizadas e ditas como perigosas. Eu acho que a gente já não está mais no momento que as pessoas estão dizendo que filosofia e humanidade são inúteis. A gente está no momento que as pessoas estão dizendo que o que a gente faz é perigoso, é algo que desestabiliza e desestrutura.
E o seu futuro parece se dissipar diante dos nossos olhos, ou ao menos futuras que imaginávamos ser interessantes, parecem não mais caber no estreito horizonte. Eu falo como alguém que entrou na universidade em 2012, né, que era um auge de democratização, vamos dizer assim, né? Tipo, o Reúne estava acontecendo, a gente já tinha um certo senso de precariedade, mas de alguma forma a universidade era um horizonte, era um futuro que a gente sonhava, um futuro que muita gente, né, habitava. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade e entrar numa universidade pública. Então, né, quando eu entrei, tinha essa dimensão de que tem algo para além daqui, ou tem um futuro para o qual a gente pode seguir. E no final da graduação e no final do mestrado, isso mudou radicalmente. E é bem provável que tanto a filosofia como a antropologia vão sobreviver, né, no futuro, mas é igualmente provável que a antropologia e a filosofia que vão sobreviver não sejam as mesmas antropologias e filosofias que me interessaram, que interessaram vocês. Eu acho que isso já é uma questão de muita preocupação e que a gente tem que levar a sério. E isso, assim, para onde a gente pode se voltar para aprender alguma coisa sobre sobreviver ao extermínio e essa sua contínua ameaça? Foi através de um trabalho de uma artista trans, não binária, nordestina, chamada J. Mombassa, não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer o trabalho dela, ela é incrível, né, que eu entrei em contato com uma frase de uma travesti chamada Caroline Rodrigues, que ela postou no Facebook, num relato de uma violência que ela sofreu, em que ela diz: porque nascemos para morrer, mas não morremos. Uma profecia potente para marcar a existência de corpos que nascem para morrer, mas não morrem. Permanecem vivos e habitam como praga, né? Eles dizem, se a gente, né, que eu imagino que é contra quem a gente está falando, né, a imaginação é odiosa deles. Quem melhor que essas que nasceram para morrer, mas insistem em não morrer, para nos ajudar a pensar e enfrentar contextos de extermínio e de constante atualização da vulnerabilidade e de seus efeitos na subjetividade. Mas aqui é importante que a gente não seja inocente, porque a inocência pode levar a um certo tipo de perversidade, que é nos entregar a indignidade de fazer com que os outros resolvam os nossos problemas, né? Eu imagino que o que ronda a nossa cabeça de preocupação enquanto pessoas da universidade não são os mesmos problemas que rondam a cabeça de pessoas trans, e nem acho que elas estão preocupadas, ou, né, a grande parte delas está preocupada com o que está acontecendo com a gente. Né? Mas a comparação, né, o que eu vou tentar fazer aqui, ela não diz respeito à comensurabilidade, né? A gente conseguir falar que os dois fenômenos são a mesma coisa, tanto o extermínio de vidas de pessoas trans, quanto, né, a destruição das práticas de conhecimento que a gente cultivou na universidade. Comparação diz respeito a interesse, é uma questão de interesse, é como fazer uma questão interessar para outra, né? Como a gente consegue transformar o que é interessante, que engaja a vida de certas pessoas, em outros contextos que também engajam e mobilizam pessoas a pensar sobre aquela vida. Né? Então, né, por fim, eu estou falando sobre aprender algo que nós, gente da universidade, nunca sentimos a necessidade de ter aprendido antes, como sobreviver ao nosso presente. Eu acho que isso é algo que a gente não discutia tanto, e eu acho que a gente ainda não está discutindo tanto. A gente, né, o discurso está aparecendo, as mobilizações estão acontecendo, mas acho que a gente ainda não está lá, ainda, principalmente quando a gente pensa, né, nesses processos de adoecimento da universidade. Essas discussões geralmente acontecem no corredor, né? Tipo, eu consigo contar, não consigo nem contar nos dedos quantas vezes eu já ouvi de amigos e amigas falando quanto que eles sentem mal porque não sabem o que estão fazendo, que as demandas da universidade estão afetando eles de tal forma que, né, a gente se sente deprimido, né? O número de alunos com depressão é uma coisa muito grande, algo que a gente não discute, pelo menos não discute em espaços formalizados, né? A gente discute no corredor, no bar, na casa, na república e etc. Mas, né, o que é importante a gente discutir, a gente precisa encontrar esse seja foi, mas a gente também precisa trazer essa questão para cá, para dentro, porque é sobre esse lugar que a gente está falando. Né? E é bastante... Então, né, tendo esse presente, né, tendo essa situação toda e essa conexão com o transfeminismo que eu pretendo falar aqui hoje. E para mim é bastante difícil contar uma única história do transfeminismo, né, contar como que o transfeminismo surge. Eu nem vou tentar dar conta dessa história, porque, primeiro,
A gente pode imaginar que o transfeminismo acontece no momento pós-revolta de Stonewall, lá na década de 40, se não me engano, 50. Sou péssimo com datas, então, tipo... E aí o transfeminismo é um momento que se desencadeia quando Marsha Johnson, Silvia Rivera, que são travestis, moradoras de rua, prostitutas, imigrantes dos Estados Unidos, atiram pedras nos carros da polícia para lutar contra as práticas de violência que os policiais empreendiam em relação a pessoas LGBT. Então a gente pode dizer que o transfeminismo surge daí. Mas a gente também pode dizer que o transfeminismo surge quando o termo é usado pela primeira vez. O termo é usado pela primeira vez só lá na década de 90, que foi um debate, não foi bem um debate, mas foi um momento em que a gente estava vendo o florescimento de vários espaços de mulheres, vários espaços feministas, em que as mulheres discutiam, e alguns desses espaços tinham mulheres trans. E, em algum momento, algumas pessoas começaram a criticar a presença de mulheres trans no feminismo, começaram a surgir alguns panfletos, alguns textos de algumas autoras, e uma mulher transexual, ela propõe uma resposta e ela vai cunhar esse termo transfeminismo, ou pelo menos ela vai divulgar esse termo transfeminismo e a gente vai encontrar ele atualmente. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra história do transfeminismo, que é pensar que o transfeminismo ele ganha uma explosão do movimento trans, aqui em São Paulo, e no mundo a gente começa a ver pessoas trans se articulando para pensar suas experiências e colocar o que essas experiências traziam de demandas para a sociedade e para as outras pessoas. Uma coisa, gente, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, pedir para eu explicar alguma coisa melhor, podem falar, sem nenhum problema. Tipo, eu fiz uma fala aqui, mas eu queria mesmo que isso pudesse se tornar uma conversa, não necessariamente aqui, mas que isso possa virar uma conversa de vocês, entre vocês, com outras pessoas e tudo mais. Mas aqui eu quero contar uma outra história do transfeminismo. E é uma história que é bastante contraintuitiva. E é contraintuitiva porque eu quero dizer que o feminismo ele nasce no mesmo momento que nasceu o feminismo. E é contraintuitivo isso porque a gente sabe que historicamente o transfeminismo é uma resposta a certas ideias feministas que excluíam a vida de pessoas trans. Mas eu queria convidar que vocês acreditassem em mim que desde quando o feminismo se tornou uma coisa interessante para a gente, ou qualquer trabalho feminista interessante, já é um trabalho transfeminista. Já é um trabalho que, se não pensava de fato pessoas trans, de alguma forma permite que a gente leia e se relacione com esses trabalhos como trabalhos que dão conta da experiência de pessoas trans. Eu não estou dizendo para a gente abandonar a história de pessoas trans que fizeram a diferença nas políticas feministas para pensarmos as inúmeras feministas de gênero como já sendo transfeministas. Meu interesse em contar essa história do feminismo como já sendo transfeminismo é uma tentativa de manter conexão, continuidade ou comunhão com todas aquelas que tiveram que aprender a dizer parem de falar em nosso nome. De fato, podemos imaginar que os transfeminismos surgem a partir do momento que mulheres passam a gritar um basta contra aqueles que se arrogam no direito de falar por elas. E é isso que pessoas trans têm continuado a fazer, a contar a indignidade de se falar por alguém. Então, acho que é bem essa ideia de não em nosso nome, esse slogan, que é um slogan historicamente feminista, ele vem de Virginia Woolf, que é uma escritora que não necessariamente se dizia feminista, tampouco transfeminista, mas que tem sido reatualizado porque eu acho que isso está no cerne da questão do feminismo, impedir que os outros falem em nosso nome, não deixar que as pessoas falem em nosso nome. Por quê? Porque a Virginia Woolf falava isso lá no começo do século XX. Em algum momento, pediram, um grupo de intelectuais, se não me engano espanhóis, pediram para que ela respondesse como que a gente podia evitar a guerra que estava começando a acontecer, a Primeira Guerra, o contexto dos conflitos espanhóis e tudo mais. E a Virginia, ela se recusa a responder. Ela vai dizer,
não me interessa, né, responder essa questão que vocês estão me colocando, que esse grupo de homens está me colocando. E por quê não me interessa para elas? Porque elas vão dizer, olha, o projeto de mundo de vocês sempre excluiu as mulheres. E agora que esse projeto de mundo está acabando, né, vocês querem ouvir o que a gente tem para dizer sobre isso? Então ela vai criar, ela vai dizer que o que cabe às mulheres é se recusar, né, a deixar que os outros falem no nome delas, para que elas possam, de fato, pensar que tipo de civilização que a gente habita, né, e impedir que eles falem nosso nome, a condição que temos para que possamos, enfim, pensar o que é essa civilização na qual a gente se encontra. E essa é uma questão que a gente não tem como escapar, e é a partir dela que eu queria convidar vocês a considerarem os transfeminismos como práticas de habitar o presente, isto é, modos de se interrogar a civilização em que vivemos, ou então como uma técnica para nos despertar de um sonho doméstico que, segundo Preciado, que é um autor, um homem trans, um filósofo espanhol, né, diz que impede a gente de viver o presente e responder às suas demandas. Então, o transfeminismo que eu estou tentando propor é que ele é uma tecnologia de a gente escapar desse sonho doméstico, disso que impede que a gente se engaje com o que está acontecendo, com as coisas que estão se debruçando diante dos nossos olhos, não só diante dos nossos olhos, mas através da gente, com os nossos corpos, com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, emoções e tudo mais, né? E o nosso presente, a gente não pode se enganar, é muito assustador, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis do mundo, e que, quando não consegue eliminar fisicamente a vida de corpos trans, investe em formas de impedir que pessoas trans vivam de maneira, né, boa, né, consigam empreender em certos modos de bem viver. E isso a gente pode pensar na universidade. Eu falo, eu transicionei quando eu terminei a graduação, né, quando eu entrei no mestrado, tive um espaço de maior liberdade. Eu tenho plena consciência de que eu não teria me formado se eu tivesse começado a transição antes. Não porque eu acho que o Unifesp seja o lugar mais transfóbico do mundo, etc. Mas, na minha época, pelo menos, não era uma coisa que a gente conversava, discutia, elaborava. Isso era um problema da sociedade, não era um problema da universidade. Ou seja, a gente estava vivendo um sonho doméstico que impedia a gente de presenciar a realidade da universidade. E eu sinto que é difícil a gente caracterizar o motivo que leva, né, as pessoas a serem transfóbicas, né, ou que, né, como que se produz esse tipo de ódio que produz algumas subjetividades que se levantam contra pessoas trans, né? Mas uma forma que é possível de pensar é apontar o que a Judith Butler chama de um nome bem longo, de matriz cultural heterossexual de inteligibilidade de gêneros. É um nome enorme que hoje em dia a gente chama de cis-heteronormatividade ou de heteronormatividade. E o que ela está chamando a atenção para isso? Eu vou ler uma citação dela, que é uma nota de rodapé, né, no programa de gênero, em que ela diz: usa o termo matriz heterossexual para designar a grade de inteligibilidade cultural por meio do qual corpos, gêneros e desejos são naturalizados e que presume que, para os corpos serem coerentes e fazerem sentido, é necessário haver um sexo estável, expresso por um gênero estável, que é definido de maneira oposicional e hierarquicamente por meio da prática compulsória da heterossexualidade. Nessa formulação que a Butler faz de maneira bem condensada, é herdeira de duas autoras, né, lá da década de 80, 90, que são feministas lésbicas, a Monique Wittig e a Adrienne Rich, né? A Monique Wittig, ela cunha a ideia de um pensamento hétero, né, de uma estrutura de pensamento que faz com que a gente consiga conceber homens e mulheres a partir, né, dessa relação oposicional e hierárquica entre eles. Então ela até vai dizer, um ensaio muito famoso, que as lésbicas não são mulheres, né, porque se elas escapam disso, elas, né, não são mais inteligíveis, elas escapam da heterossexualidade, elas não são mais inteligíveis como homens ou como mulheres. E a Adrienne Rich é quem vai cunhar o conceito de heterossexualidade compulsória, ou seja, né, que ele se presume que todo mundo é hétero, sempre. Né, tipo, uma ideia muito... Quando a gente lê, sei lá, um gibi, né, um quadrinho, a gente vê Batman, Superman, essas coisas, né, todo mundo ali vai pensar Batman, Superman como pessoas hétero,
né? Porque a gente pressupõe que todo mundo é hétero. E é claro, lá o Superman tem a Lois Lane, o Batman tem inúmeras outras, mas eles também poderiam ser bissexuais. A história nunca diz que eles não são. Então a heterossexualidade compulsória é isso, essa pressuposição de que todo mundo nasce, e quando nasce é hétero, e se não é, tem que se falar que não é. Né? Então, e a mesma coisa acontece, né? Todo mundo nasce cis, e só em algum momento elas têm que falar que são trans. Então, é mais ou menos isso. E o que essa matriz de inteligibilidade ela cria? Né? Ela cria um conjunto de gente que não é só não legitimada, mas um conjunto de gente que está fora, que é colocado no lugar de fora dessa matriz, é o que a Butler vai chamar de um corpo-objeto. Né? E o corpo-objeto, ele pesa, né? Como qualquer outro corpo, mas eles pesam porque eles são pesadelo, né? Que constitui um sujeito. E eles são aquela lembrança, né? Do caráter arbitrário da norma. O corpo-objeto é aquele que lembra para o sujeito que ele precisou da norma para se fazer enquanto um sujeito normal, e ele precisou dessas exclusões. Então, por isso que esses corpos objetos são extremamente ameaçadores para as pessoas, porque eles estabilizam o próprio sentimento de naturalidade, o próprio sentimento de estabilidade do sujeito normal. E essa é uma caracterização muito importante das relações de poder e das normas que produzem pessoas. Mas eu sinto que talvez possamos buscar uma outra descrição, ou pelo menos investir na tentativa de construir uma outra experiência de pensamento com o gênero. Não porque tenha algo de errado com a descrição da Butler, mas porque gostaria de imaginar o que pode gênero, não somente através do modo pelo qual ele é capturado nas tramas perversas e modificantes da cis heteronormatividade. Minha pergunta é, como reativar o potencial transformador do gênero? Para isso, eu vou contar uma história que é um pouco pessoal, mas que depois eu vou tentar fazer algumas conexões mais gerais. E eu peço licença para ler. Essa história começa com um retorno para o que eu considero a primeira vez que eu escrevi sobre a minha transição publicamente. Era um texto para uma revista chamada Bará, que é uma revista que foi criada por uma aluna aqui da História da Arte, com parte do TCC dela. É uma revista com uma proposta decolonial em que convidaria pessoas negras a pensarem sobre a vida, sobre a arte. O primeiro volume, no qual eu participei, né, ela chamou pessoas para pensar o que é o corpo. Né, e o nome Bará vem de Yorubá, que significa corpo. Né, e ali eu precisava, de algum modo, dar sentido ao sentimento de que minha experiência de transição não parecia ser apenas minha, mas também compartilhada com outros. Não me entenda mal. E era eu que estava no processo de transição, mas era todo mundo que tinha que transicionar comigo. Eu não transicionava só tomando hormônios, me depilando, mudando o nome ou gênero na minha fala. Eu transicionava através dos outros, porque de algum modo a transição transpunha todas as posições possíveis que eu achava que conhecia. Né? E eu era posta no lugar, mas todo o resto do mundo também precisava achar um lugar para eles. Né? Então, tipo, não era... Eu sentia que não era uma coisa só minha, as outras pessoas também precisavam entrar nisso que eu chamava de transição. Né? Então, naquele momento, a metáfora do pacto, né, o título do texto era Pacto, né, me ajudava a pensar o que era isso. Ela me parecia menos formal que contrato e ainda continha um quê de ritualidade. Ritualidade que parecia estar sempre presente na forma um tanto performática com a qual as pessoas me interrogavam sobre a transição. Era assim, tom de voz bem baixo, quase inaudível, que me perguntei decorosa ou pudesse causar algum tipo de vergonha para mim. Né? Pacto também me ajudava a dar conta dessa necessidade iniciativa, dessa sanha em me colocar na posição de dizer, sou trans. Na verdade, o pacto só existia na medida em que eu falava que eu era trans. Sem isso, o reconhecimento não vinha. Né? Falar em pacto era um modo de dar conta do caráter encantatório das palavras. Sou trans era um encantamento que eu usava para convocar os outros a entrarem no pacto comigo. Às vezes ele funcionava, às vezes não funcionava. Com o passar do tempo, né, não tanto tempo assim, o pacto foi ficando um pouco mais estável. Eu já não precisava ficar renegociando ele toda hora e nem sentia necessidade de usar palavras de encantamento. As palavras, né, já tinham se tornado corpo e a partir de então meu corpo era atestado daquilo que antes precisava atestar verbalmente, eu sou trans. Talvez tenha sido nesse momento que eu pude desocupar da necessidade de pôr em fala a minha diferença e finalmente usar a fala para conversar. Porque é muito difícil, gente, é uma coisa que eu realmente aprendi na transição, é difícil a gente conversar quando a única coisa que a gente tem que falar é sou trans, sou trans, sou trans.
fica toda hora insistindo nisso. Então, aí, né, nesse momento surgiu uma nova metáfora da qual eu pensava a transição, que é a conversa. Ela apareceu em um tempo em que eu estava atenta aos encontros, aqueles pequenos acontecimentos onde gente se reúne para jogar conversa fora. Ali não precisávamos reencenar o pacto, ele já estava feito. Ali trocávamos ideias, compartilhávamos compreensões e muitas vezes tínhamos que refletir sobre o que ainda restava incompreendido, descompassado, fora do ritmo da dança particular de cada um ali que conversava entre a gente. Eram esses instantes de desencontro dentro do próprio encontro que me interessavam. Ali aprendi que conversar não era um ato espontâneo entre seres falantes, mas era antes um feito difícil de realizar. Conversar dá trabalho, conversar é difícil. E isso talvez tenha me tornado mais atenta e apreciadora dos momentos em que a conversa de fato acontecia. E além, eu estava interessado em continuar conversando, ou pelo menos insistir em tentar conversar. As instabilidades do pacto, esse momento em que eu sentia que estava tudo meio bagunçado, né, esse rompimento deliberado ou não por outras pessoas, ou mesmo a ignorância acerca delas, da sua existência, facilmente me colocavam no lugar de evitar os momentos de encontro e o fracasso que poderia resultar deles. Então, tipo, eu já evitava me engajar com as pessoas porque dava trabalho. Né? Mas fracasso, que por mais que pudesse atribuir aos outros pactuantes, isso era o mais perverso da história. Eu sempre colocava sobre mim, né? Era eu que estava fracassando. E talvez nesse momento eu aprendi o que era, né, minha forma específica de disforia, né? Ou aprendi a sentir ela de um certo modo, porque a gente sempre, né, fala das experiências das pessoas trans como experiências disfóricas e tudo mais, mas uma coisa que eu aprendi com uma amiga é que a disforia começa no portão de casa para fora, né? Você não acorda um dia e fala, puta, tô disfórica, né? Tipo, disforia acontece quando a gente tem que lidar com as outras pessoas, com as demandas das outras pessoas. Então, nesse momento eu sentia uma forma específica de disforia, não gosto de pensar que todo mundo, todas as pessoas trans são disfóricas ou sentem do mesmo jeito o que é essa disforia, mas esse foi o jeito que eu experimentava ela naquelas situações. Mas estar imersa no encontro, investida nas conversas, me levou a ficar curiosa para entender como é que produzíamos um certo estado de graça quando a gente ouvia que se repetia entre as pessoas, né? Tipo, nossa, eu entendo isso. Ou, nossa, eu nunca tinha pensado assim, agora tá tudo diferente, sabe? Sabe esses momentos, você tá numa conversa, a gente não sabe por que isso acontece, que a gente começa a falar, eu também, sabe? Tipo, que a gente sabe que a experiência do outro é diferente, a gente sabe que o outro vive percursos e caminhos totalmente diferentes, mas tem certas conversas que permitem que as pessoas, apesar dessas diferenças, se reconheçam, né? Se digam assim, uma atrás da outra, eu também, mesmo que depois elas falam, eu também, mas comigo foi um pouco diferente, né? E prestar atenção nisso, para mim, foi muito importante na transição e para mim tem sido bem interessante. E se dar conta, né, dessas transformações, esses momentos que eu chamo de momentos de transformação, eu precisava de uma outra forma de pensar isso. E aí eu encontrei uma palavra, que é uma palavra que eu uso assim, muito, que é magia. Né? Eu tive que começar a pensar em magia. Né? E é meio estranho falar em magia, ainda mais num contexto num contexto universitário, em que muitas das práticas que a gente produz, né, foram produzidas como uma caça, uma máquina de guerra contra aqueles saberes não legitimados, e um desses saberes é a magia. Né? Tipo, a gente produz conhecimento não místico, objetivo, etc. E tudo mais, isso que a gente ouve nas aulas de epistemologia e tudo mais. Mas meu encontro com a magia também não foi assim, tipo, nossa, espetacular, porque foi mediada por trabalhos acadêmicos, alguns filósofos, alguns pensadores que estavam tentando levar a sério gente que praticava magia, continua praticando magia, e que levam a sério pensar sempre, né, sentindo o cheiro das bruxas que foram queimadas para que a gente pudesse viver isso que a gente chama de ciência, de pensamento racional e tudo mais. E o que eu estou chamando de magia? Magia é exatamente esse processo em que a gente consegue transformar uma diferença num contraste ativo, né? Num contraste que produz pensamento, que produz ação, que produz sentimento, algo que faz a gente fazer alguma coisa, algo que muda a gente, muda o mundo e ensina a gente a mudar pelo mundo também. Então, né, essa é a minha tentativa de racionalizar um pouco o que eu estou chamando de magia, porque geralmente quando a gente fala em magia as pessoas torcem o nariz e falam,
vendo a outra pessoa falar de misticismo aqui. Mas, não é... Mas também posso estar falando de misticismo, não tem nenhum problema que alguém diga para mim que eu estou sendo mística. Por quê? Porque eu acho que o acontecimento, né, isso que eu estou chamando desses acontecimentos de conversa, não são momentos com uma causalidade fácil, né? Não é aquilo que você consegue dizer isso aconteceu porque X aconteceu antes. No acontecimento é algo que se impõe, algo que está ali, que demanda que a gente faça alguma coisa com eles. E havia, né, nesses momentos, um gozo, né, que fazia a gente se sentir movida ou tocada, mesmo que seja por um instante, também isso não dura muita coisa. Mas viver tentando capturar os instantes fez eu me relacionar com o tempo de outra forma. Não mais uma cronologia orientada pela periodicidade das injeções de perlutão ou pelas 21 pílulas de uma cartela de primogia, né, que são 2 hormônios que algumas pessoas trans usam para, né, como terapia hormonal. Né, tipo, era um tempo que era sempre já, sabe? Sempre um instante já, como diria Clarice Lispector, ligado a um espaço que era sempre aqui, né? Um lugar aqui, uma temporalidade sempre situada pela magia do bom encontro. Havia também toda uma suavidade em aprender a habitar essa nova realidade da transição. E aqui tem uma nota minha que é, às vezes eu sou meio poliana com as coisas, eu sou bem otimista, eu não consigo me entregar ao pessimismo muito rápido. Mas isso é um vício meu, eu sei que angustia muita gente, porque, não sei porque angustia, mas às vezes angustia, as pessoas ficam falando, nossa, você está sendo muito otimista. Né? Mas eu acho que no otimismo tem um quê de melancólico, que é como se a felicidade ela sempre já tivesse sido, né? Ou sempre estivesse para ser, né? Ela nunca acontece, né? Ela só é sempre já perdida. Mas mesmo assim, deixa um rastro que me faz querer já perder ela de novo, repetidamente. Então sim, toda uma suavidade inaugurada pela magia, mas inúmeros outros momentos em que a magia não funcionava. Nada acontecia, eu não era movida, muito menos tocada. Então eu aprendi uma nova forma de disforia, extremamente paranoica, voltada a descobrir nos outros sua intolerância caridosa. De repente eu era uma obra de caridade deles. E pior, caridade de gente que nem estava acreditando que ia chegar no paraíso, sabe? Então acho que nesse momento eu começava a ficar muito, nossa, será que essa pessoa me vê como uma pessoa trans? Será que não? Será que ela me reconhece o gênero? Tipo, era uma loucura dentro da minha cabeça. Então, tipo, era algo que eu não experimentava antes. Eu acho que agora eu também não experimento mais tanto. E o pior ainda era ter que me sentir grata por ser café com leite na brincadeira que eles faziam da vida, sabe? E isso é um sentimento que para mim é muito difícil, sabe? Explicar para as pessoas, né, que nunca foram nem primeira, nem última opção, que nunca foram amigona da hora, é incrível, que eu falo, aqui são meio citações implícitas a pessoas trans que têm pensado o que é esse sentimento de pertencer, não pertencer, ou de pertencer sempre de modo precário. Né? E ainda mais difícil, né, explicar para todas aquelas pessoas que nunca foram assombradas pelo fato de alguém poder conceder para elas o adjetivo de verdade. Nessa de você ser de verdade, uma mulher de verdade, um homem de verdade, uma pessoa de verdade. Tipo, é difícil explicar esse sentimento de paranoia, de ficar pensando na caridade quando você nunca sente isso. Né? E aqui eu não estou falando de uma experiência exclusiva de pessoas trans, né? Conversando com várias outras pessoas, principalmente mulheres cis também, eu ouço muito elas dizendo o quanto elas não sentem mulheres de verdade. Né? Então acho que aí talvez seja um lugar que a gente possa pensar uma conexão, e é óbvio que, né, esse de verdade se relaciona de maneira diferente entre mulheres cis e mulheres trans, mas eu acho que é algo que a gente tem experimentado de maneira bastante generalizada. Eu acho que no contexto da universidade a gente experimenta de uma certa forma quando a gente se sente que a gente não dá conta de fato do que precisa para a vida acadêmica. Né? Quando a gente não é acadêmico de verdade, ou estudante de verdade, filósofo, antropólogo e etc. Então nem sempre a magia funcionava, isso já tinha ficado claro. No entanto, havia necessidade de resistir ao cinismo e ao ressentimento que nos desbota o desejo quando cai a ficha que somos apenas, caridosamente apenas, café com leite. Não sei se vocês entendem café com leite, essa expressão.
Porque é uma coisa que me marcou muito na infância, porque eu tinha uma diferença muito grande de idade com meu irmão, né? E quando a gente é criança, a gente acha que o mundo da gente adulta, da gente grande, é sempre uma maravilha, é incrível, a gente quer ser gente grande, né? A gente não quer ser criança. Então eu ficava querendo brincar com meu irmão e com os amigos dele. E eu brincava, só que era sempre como café com leite, sabe? E eu não entendia naquela época, eu só fui entender agora com a transição o que é ser café com leite, sabe? Tipo, o que era de fato que eles estavam dizendo. Eu falava, não, é só café com leite. Né? Então eu vivo, e às vezes eu vivo pegando cínica, né, em relação ao mundo, né, me retirando dele aquilo que a magia lhe confere. Isso é sempre radical, poder se transformar. O que eu estou tentando chamar de cinismo? Essa atitude de que a gente evita viver porque, né, às vezes é mais fácil do que lidar com esses processos, as produções de vida precária. Então eu sempre tento, né, o meu otimismo talvez venha daí de não tentar me recusar ao mundo, de sair do mundo para que os outros continuem vivendo a vida deles bem lá e eu não tenha que lidar com o problema disso. Então eu acho muito importante a gente não se ressentir, né? E diante desse diagnóstico e da esperança que a magia me possibilitou entrever, eu precisei encontrar uma nova metáfora, que não era, pois, tão nova assim, que é gênero. Eu comecei a pensar o que já era desde o começo que estava acontecendo, que era gênero. Né? E eu sempre fui dessas pessoas que acreditou que o gênero fosse aquele aspecto, uma das coisas mais compartilháveis e compartilhadas no mundo, né? Que todo mundo tinha, né, um gênero. Mas eu comecei a pensar que talvez fosse um pouco precipitado, porque agora eu tendo a crer que nem todo mundo tem um gênero, ou que pelo menos as pessoas ainda não têm um gênero. E isso pode soar estranho, já que em toda esquina do mundo, pessoas parecem se apresentar em termos de gênero ou do que convencionalmente chamamos de gênero. Mas ultimamente eu tenho me permitido pensar que talvez de fato algumas pessoas não tenham um gênero. Veja bem, não que elas não saibam que tenham um gênero, mas que elas de fato e de direito não tenham um. E o que fazer com isso? Né? O que fazer diante da possibilidade de pessoas que não tenham um gênero? Como repensar nossas fantasias de aliança com povos que não só não têm um gênero, mas não querem ativar o gênero como uma possibilidade. E aqui eu vou fazer uma quebra na minha fala, porque eu vou entrar num outro assunto, porque eu preciso pensar o que é isso, né? O que faz as pessoas não quererem ativar o gênero como uma possibilidade das suas vidas. E colocar esse tipo de questão já nos faz ter que pensar o porquê o gênero é tão importante que as pessoas precisam viver ele como uma possibilidade. Então, e para fazer isso eu vou tentar pensar o que é o gênero. Né? E essa é uma questão muito grande para mim, sempre quando alguém me pergunta o que é gênero, me trava. Eu acho que para todo mundo é diferente perguntar qual que é o seu gênero, qual que é o gênero que você se identifica, né? Mas perguntar, mas por quê? O que é um gênero que faz você se sentir dessa forma? E eu vou tentar responder de 3 formas diferentes, que estão conectadas, mas que me ajudam a sair um pouco dessa paralisia do que é o gênero. E cada uma dessas histórias eu vou contar elas separadas, mas elas estão juntas, elas estão misturadas, então aqui é só um exercício descritivo para tentar deixar mais claro o que eu estou tentando falar, e espero que eu esteja conseguindo falar alguma coisa que ressoe com vocês. Né? Essa primeira forma de definir o gênero, ela se insere através de desdobramentos históricos. Gênero, né, principalmente na década de 70 e 80, quando surge enquanto uma categoria de análise feminista, uma categoria de intervenção, porque antes disso, gênero ela era usada para falar de tipos textuais, né, um gênero de texto. Né, depois de um tempo, lá na década de 40, 50, gênero vai para o discurso médico, né, para um discurso de medicalização de certos corpos que nasciam, mas tinham, né, genitálias ambíguas, né, que é o que a gente chama de intersexo hoje, e vários protocolos de intervenção sobre esses corpos usavam a palavra gênero para falar da dimensão da criação daquela criança dentro de certos papéis e certas coisas. Então tem essa história do gênero, mas eu vou focar quando o gênero vira de fato uma categoria feminista, uma categoria que, né, motiva intervenções feministas. Isso acontece lá para o final da década de 70 e 80. E, inicialmente, gênero era usado para pensar o modo pelo qual as pessoas eram estruturadas em posições sociais marcadas pelo fato de serem homens
ou mulheres. Nesse primeiro momento, o gênero era usado para falar sobre relações sociais e sua organização. É o projeto, por exemplo, dos feminismos marxistas. Os feminismos marxistas tentam pensar como que o gênero, o sexo, ele se torna um mote de organização da sociedade. Mas já na década de 90, a gente vê uma outra forma de se pensar o gênero, um outro foco do gênero, que não só pensa na organização das relações sociais de gênero, mas está pensando nas relações interpessoais. Então, um grande tema na década de 90, a gente começa a se perguntar sobre homens e mulheres. E não à toa que nesse momento se começa a eclodir discussões sobre a presença dos homens no feminismo, a presença de outros corpos que não aqueles das mulheres cis dentro do feminismo, e muitas das discussões também se centravam nesse lugar das possibilidades das relações, das possíveis relações entre homens e mulheres dentro de relacionamentos e tudo mais. É quando surge, por exemplo, o feminismo que hoje chama de separatismo lésbico, que tentava criar espaços de vida fora sem presença de homens, relações. Então, é um momento que a lesbianidade é reivindicada como um projeto político, não como uma identidade. Então, não necessariamente ser lésbica era se relacionar com mulheres para algumas dessas propostas, mas recusar o envolvimento com homens, mesmo que não seja para se relacionar com mulheres. Só que nos anos 2000 a gente vê uma outra forma de pensar o gênero, que é o gênero pensado de uma maneira intrapessoal. O gênero passa a ser o modo com que a pessoa se relaciona com ela própria, o modo como a gente se sente, se experimenta, vive, etc. Então a gente tem 3 momentos dessa primeira definição de gênero. O gênero é uma maneira de organizar relações sociais, uma maneira de pensar a relação entre homens e mulheres, entre pessoas, e uma maneira de pensar a relação de si consigo próprio, uma maneira de se autodefinir. E esses desdobramentos, eu estou apresentando como uma história linear, década de 70, 90, anos 2000, mas ela de fato é bem bagunçada, ela se mistura, porque a gente consegue ao mesmo tempo falar da autodeterminação da pessoa em ter um gênero, mas ter que pensar como que essa pessoa vai se relacionar numa sociedade que já está toda estruturada para pensar certas ideias sobre o que é ser homem ou sobre o que é ser mulher. Da mesma forma como que essas ideias, essa organização social é alimentada e estrutura o modo com que as pessoas se relacionam entre si, sejam nos seus relacionamentos afetivos ou em relações de trabalho, etc. Então, mesmo que eles sejam distintos, esses 3 momentos do gênero, eles têm uma relação entre si. E aqui eu vou propor uma segunda definição de gênero. Essa longa foi uma primeira, agora a segunda. Ele é uma relação, o gênero é fundamentalmente uma relação. Ele pode ser um modo de pensar a relação entre uma pessoa e a sociedade, entre pessoas e a relação da pessoa consigo. Mas ainda assim ele pode dizer respeito ao modo pelo qual essas relações se relacionam. E nesse ponto aqui vem uma coisa assim, de um hábito de gente da antropologia, que nos últimos anos a gente fala muito em relacionalidade, em pesquisar a partir de relações e pesquisar os efeitos das relações. E uma coisa que a antropologia já está muito ciente é que relação a gente pode criar entre qualquer coisa. Do jeito que o mundo ocidental, o mundo euro-americano, ele pensa a ideia de relação, ela é possível entre qualquer objeto do mundo. A gente pode pensar qualquer relação dessa cadeira com esse chão, a relação da cadeira com a minha fala. Então, a relação é a coisa mais democrática, então, que pode acontecer, é mais ubíqua, sabe? Ela está em tudo quanto é lugar. Então, isso coloca um problema para a gente. Se ela está em tudo quanto é lugar, o que implica dizer que o gênero é uma relação? Então, qualquer relação é uma relação de gênero? Não. O que implica é que a gente precisa levar a sério os modos como a gente relaciona. E gênero relaciona pessoas de maneiras muito específicas. Uma delas, muito clássica, é através da oposição. Gênero é uma relação de oposição, oposição entre homens e mulheres. Ou oposição entre sexo e gênero, essa outra divisão. Mas gênero também pode ser pensado como analogia. A gente pode imaginar que não é mais uma questão de oposição, mas uma possibilidade da gente pensar como ser
fosse alguma coisa. Então, né, em termos de uma outra relação, que é a relação de homens e mulheres. É isso que eu estou chamando de analogia, essa possibilidade de pensar, né, uma relação a partir da outra. E uma outra forma de pensar, né, que o gênero relaciona as coisas através da ideia de complementaridade, né, de que existe uma complementaridade entre homens e mulheres, por exemplo, e assim a gente consegue também pensar que existe uma complementaridade entre caça e cultivo em certas sociedades, ou, né, um insight, né, do feminismo marxista, que existe uma relação de complementaridade, ainda que hierárquica, entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Então, o gênero é sim uma relação, mas ele não é qualquer tipo de relação. Ele tem modos específicos de relacionar. E prestar atenção nisso é muito importante. E aqui eu vou para uma terceira e última definição de gênero, eu prometo. Então, a gente já pensou gênero, né, nessa história de organização social, organizações interpessoais, intrapessoais, né, uma história da definição de gênero. Essa outra história de que o gênero é um modo de relacionar. E a terceira tem a ver com o relato que eu fiz da minha própria transição, né, em que, né, quando eu pensava na transição enquanto pacto, o que eu tinha em mente como figura era o fato do gênero ser feito e seu fazimento acontecer junto com outras pessoas. Apesar da experiência do gênero ser vivida enquanto uma identidade individual, ela era produto de um esforço coletivo. Contudo, conforme passei a mobilizar outras metáforas como magia e conversa, estava me movimentando para uma forma de conceber o gênero não como produzido apenas, mas como produtor de certas modalidades de engajamento. O gênero é um produto que produz possibilidades de conexão, ou seja, fazer gênero é criar a possibilidade de estabelecer um certo tipo de conexão entre pessoas, criar um coletivo, criar gente reunida. Né? Por isso eu senti a necessidade de pensar quem não tem gênero, para poder pensar esses momentos de encontro. E até aqui, está mais ou menos claro o que eu estou falando? Vocês querem falar alguma coisa, alguma angústia, alguma discordância? Então vou para uma próxima parte da minha apresentação, que é pensar o porquê eu trouxe essas três formas de pensar o gênero. E eu sei que está já ficando confuso, eu estou falando muita coisa junta e para mim também é confuso pensar isso, mas eu sinto que a gente tem que pensar muita coisa quando a gente está pensando em gênero. E meu interesse é mostrar como cada uma dessas formas de caracterizar o gênero motiva intervenções transfeministas a criarem ferramentas diferentes para responder cada um dos presentes que essa forma de gênero cria. Né? Ou seja, cada uma dessas formas que a gente usa para se engajar com gênero cria um certo modo de intervenção no que a gente chama de uma política transfeminista. Quando pensamos no gênero como forma de relacionar pessoas com a sociedade, outras pessoas ou consigo mesmas, as intervenções que buscamos precisam responder às demandas de cada uma dessas relações. Por exemplo, como buscamos compatibilizar as experiências que um sujeito estabelece com o próprio gênero com um conjunto de posições sociais que parecem sempre definidas, né? Como que a gente lida com pessoas que estão dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um gênero, eu tenho outro gênero, quando a gente cria um mundo, por exemplo, que já está definido, construído com tijolo, cimento e tudo, mais banheiros, homem e mulher. Né? Tipo, a gente precisa pensar nisso, e a gente precisa de um tipo de intervenção específica para essa coisa. Uma das respostas, por exemplo, que o transfeminismo deu foi a ideia de autodeterminação, né? Que é essa ideia de que quando diz respeito ao gênero da outra pessoa, a gente aceita, a gente respeita. E é problema nosso como lidar com isso, sabe? Não é a pessoa que vai ter que ficar, né, te dando 1001 soluções de o que fazer com o gênero dela. Se você tem um problema com isso, né, a gente, como eu falei no começo, a gente tem que tomar cuidado para não, né, se entregar à indignidade de fazer com que os outros respondam um problema nosso. O problema da não aceitação de pessoas trans é de pessoas que não aceitam, não das pessoas trans. É óbvio que a gente se mobiliza politicamente para mudar essa situação, mas é algo que é problema também dessas pessoas. Né? E da mesma forma que os transfeminismos criaram outras ferramentas, como por exemplo a ideia de cuidado e a ideia de responsabilidade, para pensar, né, nos relacionamentos entre as pessoas, em relacionamentos afetivos. Né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê, né, movimentos transfeministas, feministas, né, falando da importância do cuidado, do autocuidado, da responsabilidade afetiva, de como a gente lida com as demandas dos outros que elas põem sobre a gente, como que a gente, né, cria uma ética de estar juntos
de uma maneira específica. Então, nessa a gente vai vendo que a gente vai criando ferramentas específicas. Então, ao pensar o gênero como formas de relacionalidade, que é aquela minha segunda definição, né, que o gênero pode ser pensado para pensar outras relações, né, a gente precisa também imaginar uma intervenção, né, que leve em conta que o gênero carrega um monte de outras coisas juntas. Né? Um clássico exemplo é o debate natureza e cultura. Quando a gente está falando em gênero, a gente, querendo ou não, a gente já está falando também desse outro dualismo que é a divisão entre o que é natural e o que é construído. Então o gênero traz essa coisa de uma prática, uma intervenção feminista, transfeminista precisa levar em conta isso. E o que a gente tem respondido é uma crítica à dualidade, aos dualismos, ou uma crítica ao binarismo. Então, tipo, são ferramentas que a gente tem criado para tentar lidar com essa dimensão do gênero, porque o gênero sempre traz consigo uma bagagem que é muito maior do que aquelas que as pessoas estão dizendo quando elas falam isso é gênero. E, por fim, as metáforas que eu uso para a transição já são elas próprias ferramentas para lidar com o que era demandado de mim pelas situações em que me encontrava. Mas o modo de pensar o caráter produtivo do gênero nos leva a pensar em como ativar esse potencial dele. Então, aqui nesse momento, eu espero que eu tenha convencido minimamente vocês que gênero é um troço muito sério, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa simples, é uma coisa cansativa, não é perfumaria, né? Que eu lembro que na época que eu entrei nas ciências sociais, e isso não faz muito tempo, gente, isso foi em 2012, né? Tipo, as pessoas relegavam quem estudava gênero e sexualidade à perfumaria, né? Porque tinham temas muito mais importantes, muito mais interessantes. Eu acho que esses são temas bem difíceis e que demandam muita coisa, né? E também espero que eu tenha convencido que o transfeminismo são esses modos de responder à seriedade do gênero como pessoas marcadas pelo gênero. Né? O gênero nos faz pensar sobre ele enquanto pessoas que têm gênero. E é essa duplicidade que para mim é incrível, porque ser levada a pensar o gênero enquanto alguém que tem um gênero, ela própria, né, me faz querer propor que os transfeminismos são uma prática de habitar o presente. E o que eu quero dizer com isso? Habitar o presente não é uma atitude crítica, no sentido de que a crítica demanda distância. Né? Por mais que a gente saiba que tenha autocrítica, reflexividade nas posições críticas, mesmo assim, quando a gente se coloca, né, essas ferramentas, a gente ainda está pensando numa distância. Né? O crítico é que ele consegue ver, né, distanciado, diferente de outras pessoas que parecem que compram tudo aquilo. Né? E mesmo quando a gente faz autocrítico, a gente usa da reflexividade, a gente continua pensando a crítica como distância, mas não mais como distância em relação ao que está acontecendo, mas como distância em relação ao que a gente próprio pode pensar e as próprias convenções que a gente pode ter. Então, habitar o presente precisa, de alguma forma, a gente evitar essa possibilidade de assumir uma distância. Né? O presente, ele faz da gente algo implicado nele. Da mesma forma que o gênero faz com que a gente tenha que falar sobre ele enquanto pessoas que têm um gênero. Não existe a possibilidade de se afastar do presente ou ficar fora dele. A única coisa que a gente pode em relação ao presente é aceitar as demandas dele ou se recusar, ou fingir que elas não estão aí. Mas não ser afetada por ele não é uma possibilidade. Né? O presente, ele não é a atualidade, né? Porque a atualidade tem um senso de novidade que é meio jornalística, meio histórica, e eu acho que não é isso que eu estou chamando de presente. Presente também não é o cotidiano, né? Não é isso que acontece todo dia, quando o sol nasce e tudo mais, isso não é o presente. E eu, assim, uma coisa, talvez para quem é da filosofia, né, ressoe um pouco, eu suspeito que presente também não tenha nada a ver com o contemporâneo do Agamben, por exemplo, que, né, tem uma certa relação de anacronismo, né, de um sujeito que está vivendo um tempo, mas que ele não se sente parte totalmente desse tempo, então ele consegue olhar esse tempo que ele está vendo de uma forma diferenciada. Eu também acho que o presente não é contemporâneo. O presente é algo que se impõe, né, é algo que acontece, que está aí. Então, o que a gente faz com isso? E eu sei que aqui ficou uma abstração muito grande. Essa palavra presente, ela geralmente tem, né, um potencial de levar a gente para uns lugares muito longe
nossa existência. Então, eu queria engajar vocês em um certo pensamento mais concreto sobre, né, o que é habitar o presente, o que é habitar, o que as situações demandam da gente. Para isso eu vou fazer uso de um meme, né, de um meme que circula e circulou durante muito tempo, que era: você beijaria uma travesti? Não sei se vocês já viram esse meme circulando por aí, muita gente, né, divulga e coisa, e fala, nossa, e mobiliza muita gente. Isso é uma pergunta de muito mau gosto, eu realmente acho que é uma pergunta de muito mau gosto, que parece que toda e qualquer travesti está sempre pronta para beijar todo mundo, né, só basta elas quererem, né, assim. Mas também eu gosto porque ela é polêmica, né, e as polêmicas são essas situações que a gente tem que se posicionar em relação a elas, né? Acho que não tem como a gente não se posicionar diante de uma polêmica. E o que torna mais, né, isso torna mais fácil a gente reconhecer a nossa capacidade de responder às demandas do presente ou recusar elas, né? E por que isso acontece? Né? Essa discussão sobre você beijaria uma travesti, ela vem já de um desdobramento histórico que eu, né, identifico, que começou com os movimentos de mulheres negras, né, quando elas começaram a chamar a atenção para a solidão da mulher negra, né, para a solidão que muitas mulheres negras enfrentavam na sua vida, e começaram a discutir essa solidão não como uma questão pessoal, mas como um processo político, né, que vem desde a nossa herança colonial e que continua fazendo com que mulheres negras sejam preteridas, né? Sejam aquelas que não são a primeira opção para relacionamentos afetivos. E eu lembro que em 2014, quando começou a aparecer, quando começaram a criar posts em blogs, muitas mulheres começaram a discutir em espaços feministas, isso começou a ser elencado. Não que a discussão não seja anterior, ela é anterior, mas me parece que ali teve uma visibilidade. Foi momentos que várias outras pessoas também começaram a pensar outros processos de produção de solidão e de preterimento afetivo. Eu lembro que surgiu também uma reportagem que pelo menos nas minhas redes sociais foi muito divulgada, que era sobre a solidão dos homens gays, principalmente os homens gays mais velhos, né, como que certos espaços de afetividade também eram truncados quando você se assumia gay. E os movimentos transfeministas, pessoas trans também começaram a compartilhar suas histórias de solidão afetiva e de preterimento afetivo, né? De serem sempre ou disponíveis para sexo ou disponíveis para nada mais além disso. E é importante, quando a gente fala em preterimento afetivo e solidão, a gente não está só falando de relacionamentos amorosos, românticos, né? A gente também está falando em amizades, em relações pessoais. Com certeza, se eu perguntar, gente, quem aqui convive de maneira próxima com uma pessoa trans, eu tenho certeza que poucas pessoas vão levantar a mão, né? Não é para vocês se sentirem culpados, como a gente vai ver, culpa é uma das piores coisas que a gente pode ter em relação às demandas que o presente nos coloca. Mas é um dado de que a gente não convive com pessoas trans, a gente não frequenta espaço com pessoas trans, a gente não tem amizades duradouras com pessoas trans, né? Então isso é uma questão que está aí que a gente precisa. Então esse meme, né, você beijaria uma travesti, se insere nesse contexto, mas é uma forma muito ruim de fato lidar com o que esse contexto demanda das pessoas. Primeiro, é ruim porque ela funciona para algumas pessoas como um alívio de culpa. Você responde lá no comentário do mesmo, sim, daria um beijo a uma travesti, e de repente as pessoas, né, têm aquele sentimento de, eu não sou mais culpada pela transfobia. E culpa é algo que, se eu aprendi uma coisa com o feminismo, eu aprendi muitas coisas, é algo que não é resposta para nada, sabe? Fazer as pessoas se sentirem culpadas não é o que qualquer intervenção transfeminista, feminista ou antirracista demanda das pessoas. Eu não quero que as pessoas sintam culpa, eu quero que as pessoas assumam responsabilidade. Né? É uma diferença grande entre se culpar e se responsabilizar. Culpa tem a ver com a imagem que você tem de você mesmo, né? Como que você pensa que você é uma boa pessoa, e quando você não corresponde a essa sua autoimagem de boa pessoa, você se sente culpada. Responsabilidade, de fato, é um engajamento com o outro, com as demandas do outro e com o problema que essas vidas, essas pessoas levam pra gente. Então, responsabilidade é uma forma de responder, o próprio nome já diz, responsabilidade. Então, essa pergunta, mais seja uma pergunta, ela não permite que ninguém responda nada.
né? Simplesmente já permite que as pessoas se sintam menos culpadas, talvez. E ela também não responde porque eu sinto que no mundo de hoje, pelo menos, né, numa parte do mundo de hoje, parte de pessoas que estão mais ligadas à questão das pessoas, à questão da opressão, pessoas trans e tudo mais, né, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que não beijaria uma travesti, sabe? Eu acho que se eu não vou perguntar para vocês quem beijaria, quem não beijaria, porque, de novo, isso não é uma questão interessante. Mas eu tenho certeza que muita gente responde sim para essa pergunta, porque sabe que responder não pode colocar a pessoa em uma situação precária, dependendo do contexto que ela está dizendo esse não. Então, então ela tira, né, a dimensão prática do problema, ela tira a dimensão prática dessa discussão sobre solidão e afetividade. E o que é esse contexto prático? Essa pergunta só funciona, de fato, quando você está diante de uma pessoa trans, né, de espaços que fazem, de fato, a questão emergir enquanto uma questão. Mas se você vai, sei lá, tipo, eu lembro que na minha época da Unifesp, o bar aqui, em frente ao terminal, era um point, assim, de viver a vida acadêmica fora da universidade, onde você se encontrava, você dava uns beijos e tudo mais, né? E vamos pensar, se naquele espaço não tem pessoas trans frequentando, essa questão se você ficaria ou beijaria ou não uma pessoa trans, você se coloca, sabe? Tipo, ficar pensando no abstrato não resolve nada, né? A situação prática é a gente não convive com pessoas trans, então a gente não precisa lidar com a demanda de eu me envolveria com uma pessoa trans, não sei. Né? Tipo, a mesma coisa quando a gente pensa em gordofobia e a gente fala, eu me envolveria com uma pessoa gorda. Você frequenta lugares em que pessoas gordas estão ali presentes e disponíveis afetivamente, sabe? Seus espaços de paquera, flirt, são espaços frequentados por pessoas gordas a ponto de você ter que pensar essa questão? Não. Então, sabe, tipo, essa questão permite que a gente né, a gente se tire do momento prático, do contexto que de fato coloca a gente em risco. E viver o presente é isso, é se arriscar. Estar ali numa situação que faz a gente ficar em perigo e saber habitar esse perigo é algo importante. Então eu não vou, né, e aqui meu interesse não é tipo, dar uma resposta de como que a gente soluciona, né, a questão da solidão da mulher trans ou de todas as outras pessoas que estão mal posicionadas, né, nos centros dos afetos e tudo mais, mas é mostrar como que, né, a gente pode, como que certas coisas parecem fazer com que a gente se engaje com o presente, mas de fato não estão. Né, nos engajando, de fato não estão fazendo, né, a gente viver todas as demandas que o presente nos coloca. E recusar essas frases como você ficaria com uma pessoa trans é importante por conta disso, porque a gente fantasia que a gente está de fato diante da situação ou diante do que é o problema, mas de fato a gente não está. E a gente precisa aprender a se implicar nas coisas. Se a gente não se implica, é melhor dar espaço para quem está se implicando, sabe? Então, tipo, é uma questão de bom senso básico. E também algo que acho que os feminismos ensinaram para as pessoas a ter bom senso, né? Tipo, então, é algo que importa. E tem várias outras coisas que a gente pode usar como exemplo de não se implicar no problema. Por exemplo, né, quando a gente fala em violência sexual. Eu não conheço, pelo menos as mulheres com quem eu convivo, sejam cis ou trans, eu não conheço nenhuma que não tenha uma história de violência sexual, de algum tipo de violência sexual. Mas ao mesmo tempo, eu não conheço nenhum homem que tenha sido abusador. Né? Tipo, eu não conheço nenhum homem que fale que já tenha cometido algum tipo de violência contra a mulher. Isso é meio estranho, porque, né, quando a gente pensa, parece que a conta não bate. Por um lado tem todas as mulheres que eu conheço falando sobre violência sexual, e do outro eu tenho todos os homens que eu conheço falando que não cometem violência sexual, que nunca cometeram violência sexual. Né? Então como que a gente lida com isso? Né? Como que a gente lida com essa conta que não bate? Né? Com esse presente que nos permite habitar? Porque daí o que acontece? Quando a gente começa a discutir machismo, misoginia, essas coisas, geralmente os homens presentes ficam naquela tipo, mas você está falando dos outros homens, né? Você está falando de um homem que não está aqui presente, porque a gente
é aliado, a gente tá junto. Mas eu também acho que isso é uma forma de escapar ao presente, sabe? Uma forma de não se implicar na história que a gente está contando. É óbvio que a gente não quer também que as pessoas ficam, né, nesse jogo de autoacusação, de revelação e tudo mais, mas é importante que a gente faça parte do problema e que não entenda que o problema é sempre um outro distante. É sempre, sei lá, o meu pai, ou tipo, o tio que eu vejo só no final de ano, na ceia de Natal, que a gente treta sempre por conta disso, sabe? O problema é sempre nessas figuras distantes. E eu acho que qualquer mulher, seja cis ou trans, ou qualquer pessoa racializada, sabe que o problema não está distante, né? Que o problema está na nossa vida. Então, habitar o presente é se implicar, é estar ali, estar presente, estar no momento e aprender a lidar com o momento que a gente vai apontar na cara e falar se você é um transfóbico, se você está sendo misógino, se está sendo racista ou qualquer outra forma de interpelação. E outra forma também de não habitar o presente é quando a gente começa a se entregar a uma espécie de relativismo meio barato, meio popular, que eu falo como pessoa da antropologia, que isso, né, também se construiu à base do relativismo como disciplina, né, que é a ideia de que se a pessoa está falando alguma coisa que ela não entendeu bem, que há uma diferença. Ou, tipo, eu já ouvi isso muito de pessoas que esperam, por exemplo, que a gente entenda que o lado delas é diferente do nosso, se joga pra gente um entendimento e se tira da situação de também entender, já que é diferente, né? Se é uma questão de entendimento diferente, porque elas também não entendem da mesma forma que eu, porque eu que tenho que entender o lado delas, sabe? Isso também é uma forma de evitar as demandas do presente, de sair delas, porque simplesmente diz, você que tem que se virar com isso, né? Não sou eu que tenho que me arriscar. E eu acho que a gente, né, pessoas marcadas por gênero, por raça, etc., já estamos vivendo esses riscos, a gente precisa de gente que viva também esses riscos com a gente. Até aqui tudo bem? Dá para entender? Porque, tipo, muitas das coisas que eu estou falando aqui são notas, são coisas que, né, eu estou começando a trabalhar, estou investindo nesse projeto agora, então para mim também, né, eu ainda estou encontrando as palavras para falar sobre isso, e eu não sei se talvez todas as palavras que eu estou usando são adequadas. Mas eu já estou chegando ao final do que eu quero falar. E o final, né, a última sessão no meu texto, eu peguei de uma intervenção que uma outra artista trans fez, chamada Aventura Profana, que é uma artista muito interessante, em que ela falou que são as travestis que vão salvar esse país. Ela coloca, tipo, são as travestis e salvadoras da nação. Isso se conecta com o que eu estou tentando esse cruzamento de passar pelo transfeminismo para pensar a crise da universidade. Talvez, de fato, sejam as travestis, é que eu estou chamando de travesti todas as pessoas engajadas com o transfeminismo, né? Para a gente aprender o que é sobreviver esses tempos que a gente está vivendo dentro da universidade, que a gente já está vivendo há um tempo, mas que agora estão ali na nossa cara e já não dá mais para olhar para o lado, já não dá para ir fumar o baseado de boa, sem pensar nisso, sabe? Tipo, a gente tem que lidar com ele. Então, o que a gente faz com isso depois desse percurso longo que eu fiz? Primeiro, reconhecer a urgência da crise. Eu acho que já não tem mais momento para a gente achar que a questão não é urgente. A questão é urgente porque, no caso, urgente sim, não é algo que a gente vai discutir depois, não é algo que vai vir depois de qualquer outra coisa. Precisa acontecer agora, porque quando a gente diz que primeiro a gente precisa de um projeto de futuro, né, diferente, para começar a pensar o porquê as travestis estão morrendo e sendo mortas, a gente está dizendo que esse projeto de futuro não é para elas também, porque elas já vão estar mortas. Né? Então a gente precisa habitar esse sentimento de urgência de que se a gente está engajado no futuro, a gente quer um futuro para todo mundo. Né? A gente quer um futuro para todas aquelas que estão aqui agora no presente e tudo mais. E é a mesma coisa com a universidade, a gente não quer um futuro para a universidade só para as áreas de medicina, engenharia, desenvolvimento, engenharia da computação, e assim, a gente quer um futuro da universidade que abarque todos os outros projetos que surgiram, que têm surgido nesses últimos anos. Né? Então, essa crise da universidade ela é longa, de fato, desde o Reúne, é um
há uma precarização da universidade, mas ao mesmo tempo houve essa democratização, né? Hoje a gente tem aqui no Unifesp, o perfil de alunos é muito diverso, né? A gente tem um perfil que antes possivelmente não teria acesso a essa universidade. Então é sempre muito triste quando a gente começa a ter gente na universidade e simplesmente dizer que essa universidade está acabando, né? E aí, o que acontece? Né? E isso tem a ver, de uma certa maneira, né, que essa democratização não foi uma reformulação do que a gente pensa como universidade, sabe? O que a gente tem pensado como universidade, né? Como que a gente torna a universidade, porque o projeto moderno de universidade que surge lá em 1810, mais ou menos, 1802, que é o projeto que foi formulado para a Universidade de Berlim, né, de um moço chamado Humboldt, uma coisa assim, um alemão, né, que foi inspirado, por sua vez, por Kant, que quem é da filosofia provavelmente deve ter passado, né, e o Conflito das Faculdades, que é um texto do Kant que inspirou esse projeto da Universidade de Berlim, que virou, né, o projeto de universidade moderna que se difundiu pelo mundo e que é essa universidade que está sempre no embate entre o conhecimento intelectual, teórico, reflexivo e a formação de pessoas no mercado de trabalho, uma formação profissionalizante. Então a universidade já habitou um certo conflito, né, desde sempre. Mas esse conflito se expande quando a gente garante acesso a muitas gentes que de fato vão virar força de trabalho, né? Muitas pessoas aqui da Unifesp não vão seguir carreira acadêmica, elas estão buscando diplomas para poder garantir o sustento, garantir a vida, criar condições de vida melhores que as de seus pais e tudo mais. Então a universidade, por mais que ela tenha lidado com a questão da democratização do acesso, ela não lidou com essa outra contradição que é o que é essa universidade. E por isso que eu volto para o transfeminismo sempre, porque o transfeminismo está ali, ela sabe o que é o projeto da divisão sexual do trabalho, da divisão dos gêneros, mas a todo momento a gente está insistindo que não dá para a gente só ficar aceitando o debate, mas a gente também precisa, de alguma forma, repensar ele, né? Então a gente precisa repensar o gênero, repensar o que é sexo, o que é natureza, o que é cultura, o que é socialização, o que é cuidado, o que é essas coisas para poder responder, porque as ferramentas que foram criadas não davam conta, né? E eu acho que a gente está nesse momento em que as ferramentas que a universidade tinha não está dando mais conta. E não está dando mais conta porque a universidade se tornou uma coisa que não consegue mais se justificar, né? As pessoas não conseguem mais ver o porquê, né, tem financiamento público numa universidade, né? A gente não consegue conectar, a gente consegue justificar, claro que a gente justifica para a gente sabe a importância de bolsas, de verba, de financiamento e tudo mais, a gente sabe a importância disso vindo do Estado, né, da máquina pública, mas ao mesmo tempo fica cada vez mais difícil para a gente justificar para outras pessoas o porquê disso. E isso são as armadilhas que as próprias ferramentas que a gente tinha nos coloca, como por exemplo, se colocar a questão do para que serve a universidade, ou para que serve a filosofia, ou para que serve a antropologia. E eu acho que a gente precisa evitar se perguntar isso. Eu sei que a gente se pergunta, eu passei uma graduação inteira, um mestrado inteiro me perguntando para que serviu o que eu estava fazendo, mas a gente precisa evitar se perguntar isso, porque essa pergunta dificilmente ela aparece num contexto em que a resposta já não está dada, o que a gente faz não serve para nada, sabe? Geralmente quando as pessoas perguntam, né, para a gente, pessoas fora da universidade, fora desse espaço, perguntam para que serve a filosofia, a antropologia, elas já estão com a resposta pronta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nisso e de achar que essa é uma pergunta importante para a gente, não é? A gente precisa aprender que o que a gente faz aqui é importante porque a gente já está fazendo isso, sabe? O gênero de uma pessoa trans não tem uma justificativa do que é importante, mas é porque está ali, está vivendo, a gente precisa disso para viver. O que a universidade cria que a gente não pode perder? Isso pode ser uma coisa que a gente discuta, mas sempre evitar, né, esse discurso do servir para quê? Porque quando a gente coloca esse servir para quê, a gente vai para uma outra pergunta que também é muito perversa, que na verdade é uma resposta, não tanto uma pergunta, é se eu sou boa o suficiente para isso, né? E num contexto em que a gente está discutindo um projeto como Futurice, né, em que se coloca para a universidade um termo,
né, que elas sejam sustentáveis financeiramente. Eu tenho muita tristeza. A palavra sustentabilidade é uma palavra que nasceu ruim, mas ao mesmo tempo ela tinha um contexto político que funcionava, e ver ela sendo usada nesses contextos, como por exemplo garantir a universidade ela ser sustentável, para mim me machuca bastante usar, sabe, tipo, sei lá, eles criaram uma ferramenta que demorou tanto para a gente criar e estão usando uma coisa muito perversa, né? E quando a gente coloca o problema nisso, né, que a universidade precisa começar a captar recursos, a gente vai se deparar com a questão: e quem for bom o suficiente para mobilizar esses recursos? Sabe? Tipo, é a mesma coisa que falam quando você vê pessoas trans que não têm nenhum tipo de passabilidade de gênero, que não sejam facilmente identificadas, né, com o gênero que elas se identificam, né, e a gente fica colocando: mas não sei não perceber e tudo mais. O que faz isso são pessoas que começaram a se perguntar: eu não sou boa nem ser trans, sabe? Tipo, não sou boa o suficiente para ser trans. Então, essas duas perguntas: para que serve o que a gente está fazendo e se a gente é boa o suficiente, são perguntas que a gente vai se fazer, mas que a gente precisa, né, sempre suspeitar dela, a gente precisa sempre se recusar ao máximo. Então, é isso. Pensar o presente e habitar. Né? Habitar o que a situação demanda da gente, é evitar essas perguntas que nos desconectam dele, mas também evitar o desespero. Eu acho que você vai ver qualquer travesti vive, sorri, alegre, consegue viver e vive muitas duras penas, mas vive. Né? E o desespero é uma ferramenta tão macabra, porque é uma forma da gente mesmo se autodestruir. Né? A gente fica se desesperando, quando a situação de fato vem, aquela situação que a gente precisa enfrentar, né? A gente já está trapo, né, de tanto que a gente se desesperou. Mas há uma outra forma de pensar o desespero, e aqui eu volto para J. Mombassa, né, em que ela fala que o desespero é a forma de tornar a esperança prática, né, desesperar, né, deixar de esperar, de fato, e fazer a esperança virar presente.